Paz do Senhor, irmãos, a paz daquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que perante ele todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará o seu nome. A ele rendemos glórias, honras e louvores para todo sempre. Eu sou a pastora Cida e eu quero deixar hoje um versículo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 11 ao versículo 15, que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, o julgamento do grande trono branco é o último julgamento, ou seja, é o julgamento final, onde todos estarão lá nesse julgamento. Todos, mas todos mesmo estarão ali perante o Senhor nesse julgamento para o juízo final. A Bíblia diz que os fiéis a Deus não terão que passar por esse julgamento, onde todos os homens, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos ou livres, que não subiram no arrebatamento, até mesmo os mortos de todas as épocas que não fizeram parte da primeira ressurreição, estarão lá para esse julgamento. Todos estarão ali perante o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Os que creram e os que não creram, todos terão uma sentença ali perante o Senhor. Os que não creram, a sentença é o inferno. Tal sentença, amados, porque rejeitaram a Deus e não se arrependeram dos seus pecados e levaram então as suas vidas assim longe ali do Criador. Esses receberão essa sentença e irão passar então toda a eternidade no lago de fogo, que será ali a sua recompensa final, será o lago de fogo. A palavra do Senhor diz, aqui onde nós acabamos de ler, que se alguém, o versículo 15, diz que se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E diz que essa é a segunda morte, A primeira morte é essa que nós conhecemos, que na verdade a palavra do Senhor diz que para aqueles que confiam no Senhor, isso não é uma morte, mas apenas um sono, eles porque ressuscitarão para a salvação eterna. Mas aqueles que não aceitarem a Cristo, essa será a segunda morte, porque morreu sem Cristo, está sem Cristo e vai continuar sem o Senhor. Então o Senhor Deus, ele mostra ali para João, como esse julgamento acontecerá, porque Deus ama, amados, a todos, e amou, diz a palavra dele, que ele amou de tal maneira a ponto de dar seu único filho para salvar a humanidade. Então ele não quer que ninguém se perca, e ele mostra para João os acontecimentos e pede para João relatar em seu livro, relatar, deixar escrito tudo aquilo que ele ouvisse, tudo aquilo que ele visse, ele escrevesse, para que nenhum de nós viéssemos ser pegos de surpresa. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele
ele falando, ele diz que quem crer nele será salvo, mas quem não crer já está condenado, porque não creu no Filho de Deus. João 3,18. Olha, aquele que crer no Senhor será salvo, porém aquele que não crer já está condenado, porque não acreditou, não creu, no Filho de Deus, naquele que veio para salvar, naquele que veio para tirar o pecado do mundo. A Bíblia, irmãos, diz que depois do período milenial, quando Satanás for solto, ele vai cercar o arraial dos santos para provar a obediência dos que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram a sua fé provada. E a Bíblia diz que ele, Satanás, enganará as nações por um pouco de tempo e elas não se arrependerão, não se renderão, a Cristo. Elas não se arrependerão dos seus pecados e não se renderão ao Senhor. Muito pelo contrário, ele mobilizará as nações para se revoltarem contra Deus novamente. Novamente as pessoas vão se revoltarem contra o Senhor. Há até hoje pessoas que já não acreditam no Senhor. Há pessoas que não confessam o nome do Senhor. Há pessoas que dizem que o Senhor, que Deus não existe. Então, mas todas essas pessoas vão ter que estar perante o Senhor, vão ter que estar ali perante a presença do Senhor. Satanás, amados, o dragão vai se levantar para levar os homens a se distanciarem cada vez mais de Cristo. E quando a palavra do Senhor diz homens, são homens e mulheres, grandes e pequenos, não importa, como eu digo sempre, ricos ou pobres, a palavra do Senhor é quem diz, qualquer um, todos, ele vai se levantar contra as pessoas e vai fazer cada vez mais as pessoas se revoltem, contra o Senhor e se entreguem cada vez mais, à perdição. A Bíblia relata um quadro terrível, do destino para os que não aceitarem ao Senhor. Segundo Romanos 2,9, ali fala de uma grande tribulação e angústia para essas pessoas. Fala também de pranto e ranger de dentes em Mateus 22,13 e 25,30. Fala da eterna perdição, não terá mais jeito, 2 Tessalonicenses 1,9. Fala da fornalha de fogo, da fornalha de fogo ardente, que não foi preparada para o homem, não foi preparada para os filhos de Deus, mas foi preparada para Satanás e seus anjos, para aqueles que se rebelaram contra o Senhor, mas que aqueles também que não aceitaram o Senhor vão estar ali naquela fornalha de fogo. Mateus 3, 45 ao 50. Fala das cadeias da escuridão, 2 Pedro 2, 4. Fala de um tormento eterno, onde não haverá paz, onde não haverá sossego, sempre, estará ali presente a dor, o desespero. Mateus 25, 46, fala de um inferno e de um fogo que nunca se apaga, Marcos 9, 43. A palavra de Deus fala de um lago de fogo e enxofre, segundo Apocalipse 19, 20. Fala de um tormento para todo sempre, onde não haverá descanso nem de dia nem de noite. Também Apocalipse 14, 11. E fala que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e que bom seria para esse homem não ter nascido, do que cair nas mãos de Deus. Mateus 26, 24. Amados, o trono branco, ele é branco, ele é resplandecente de pureza e santidade. Quem está sentado sobre esse trono, é o próprio Deus, o Deus Pai. Mas foi dado, ao Filho poder e autoridade sobre todas as coisas. Foi dado ao Filho poder e autoridade nos céus e na terra, segundo João 5. Então,
Amados, naquele dia, naquele grande dia, não terá advogados, para dar um jeitinho. Naquele grande dia, não terá tampouco juiz iníquo, porque o próprio Deus o julgará. Mas todos nós seremos julgados. Todos serão julgados com justiça e igualdade. A palavra do Senhor diz que Jesus terá ao seu lado ali a igreja que estará glorificada. Então Jesus, juntamente com a sua igreja, juntamente com o povo dele, há de julgar os vivos e os mortos. Os vivos e os mortos, irmãos. A palavra do Senhor disse aqui para nós que todos, a morte e o além entregarão os mortos que neles havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então não ficou nenhum. Um por um foi julgado, por aquele que estava assentado no grande trono. Aquele, que até mesmo os céus e a terra fugiram da tua presença. Todos esses, foram julgados perante o Senhor. Se alguém, irmãos, quer ser livre, quer ficar livre dessa condenação, quer ser livre da condenação eterna. Se alguém, irmãos, quer escapar desse momento, é necessário, entregar a vida a Cristo. É necessário, aceitar, é necessário ter Jesus Cristo como seu Salvador. Não tem outra maneira, senão, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Só Ele, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias, meu Deus. Amém. Nessa hora eu quero orar juntamente com você. Oh, meu Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nessa hora, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, salva as vidas, Senhor. Tem compaixão, meu Deus, desse mundo. Meu Deus, te pedimos, ó Pai, que através do Teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor faça produzir, meu Deus, um espírito, meu Deus, aquebrantado. Que o Senhor possa, meu Deus, produzir arrependimento, meu Deus, nos nossos corações, ó Pai. Ó Pai Santo, que o Senhor possa convencer, meu Pai, o homem, meu Pai, do pecado. Que o Senhor, meu Deus, convença também, meu Deus, da justiça e do juiz divino. Isso, meu Pai, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, convença, meu Deus, convença o homem do pecado, Senhor. Convença o homem, Pai, que sem o Senhor nós nada poderemos fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Deus Todo-Poderoso. Irmãos, mais uma vez, eu quero pedir a você que você possa se inscrever nesse canal, você que ainda não se inscreveu, e que você possa compartilhar, irmãos, essa mensagem. Não deixe de deixar o seu like aí, porque, amados, nós estamos vivendo os últimos tempos e creio eu, que precisamos, anunciar a palavra de Deus até que Ele volte. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.